E se a história do grande dilúvio que te contaram for apenas a ponta do iceberg? Você aprendeu que foi um ato divino para purificar o mal da terra. Mas e se o verdadeiro alvo não fosse o pecado, e sim a competição? E se as águas não vieram para apagar a maldade, mas para apagar uma civilização genial, sofisticada e talvez mais avançada do que a nossa jamais sonhou ser? A história da humanidade pode não ser uma linha reta de progresso, mas um ciclo de ascensão e queda. E nós somos apenas a última cultura a sofrer de uma amnésia profunda, vivendo sobre os ossos de um passado que fomos forçados a esquecer. Sim, as evidências sugerem que a humanidade e os animais podem não ter sido as únicas vítimas. Quando um conto não é apenas uma história isolada, mas um eco que ressoa em mais de 200 culturas diferentes, ele deixa de ser um mito e se torna uma memória coletiva de um evento real. Na antiga Mesopotâmia, o épico de Gilgamesh nos fala de Utnapishtim, avisado por um deus para construir um imenso barco e salvar a semente de todas as coisas vivas de uma inundação devastadora. Na Índia, os textos védicos contam sobre Manu, que foi salvo por um peixe gigante, um avatar do deus Vishnu, que o guiou por águas turbulentas até a segurança. Na Grécia, Deucalião e Pirra sobrevivem à fúria de Zeus dentro de um grande baú de madeira. Os nomes mudam, os deuses variam, mas o enredo central é assustadoramente o mesmo. Um aviso divino, um sobrevivente escolhido, a preservação da vida e um mundo completamente novo após o cataclisma. Essa repetição em culturas que nunca tiveram contato não pode ser coincidência, é um testemunho. Mas se o dilúvio foi um evento real e global, a primeira evidência não estaria em livros, mas na própria Terra, e ela existe, em uma escala que desafia a imaginação. Este lugar se chama Chanaliskablandis, no estado de Washington, Estados Unidos da América. Parece a superfície de Marte. Vales profundos demais para os rios que os habitam, cânions secos e ondulações de cascalho do tamanho de prédios, esculpidas em rocha sólida. Por décadas, a geologia se recusou a aceitar o óbvio, até que um homem chamado J. Rahlin Bratz provou que essa paisagem foi forjada em questão de dias por uma inundação de violência inimaginável. A ciência hoje chama isso de inundações de Missoula, um evento da Era do Gelo. Mas pesquisadores como Graham Hancock fazem a pergunta proibida: e se este não foi um evento local, mas a cicatriz zero de um reset planetário? Imagine a força da água necessária para fazer isso, uma muralha com centenas de metros de altura movendo-se a 100 km por hora. Uma força capaz de varrer cidades inteiras do mapa e todos os seus segredos. Se a própria Terra grita que houve um cataclisma, o que dizem as obras de mãos inteligentes que porventura estivessem no caminho dessa fúria, espalhadas pelo mundo como peças de um quebra-cabeça? Existem estruturas que desafiam a nossa linha do tempo oficial. Megálitos que simplesmente não deveriam existir. Em Göbekli Tepe, na Turquia, temos o que talvez seja o maior enigma arqueológico do planeta. Datado de quase 12.000 anos. 7.000 anos antes das pirâmides. Este complexo de templos foi construído por um povo que, segundo a história, eram apenas caçadores-coletores. No entanto, eles extraíram, transportaram e ergueram pilares de calcário de 20 toneladas, decorados com esculturas de uma sofisticação impressionante. Göbekli Tepe sugere que uma sociedade complexa, com religião e engenharia, existiu muito antes da invenção da agricultura, invertendo a lógica de como a civilização deveria ter se desenvolvido. Viajamos para os Andes, na Bolívia, a quase 4.000 metros de altitude. Lá encontramos as ruínas de Pumapunku. O que vemos aqui beira o impossível para a tecnologia atribuída à cultura local. Blocos do andesito, uma das pedras mais duras do mundo, são cortados com precisão de máquina, com superfícies perfeitamente planas e encaixes complexos em forma de H que parecem ter sido feitos com moldes. A narrativa oficial diz que tudo isso foi feito com martelos de pedra, uma explicação que simplesmente não se sustenta diante da evidência física. E o padrão se repete. No Egito, no Peru, no Líbano, as fundações mais antigas das estruturas são sempre as mais avançadas, com blocos maiores e uma técnica superior, como se culturas posteriores tivessem construído sobre as ruínas de gigantes. Seria tudo uma série de coincidências? Ou um padrão que aponta para uma herança de uma civilização global perdida? Talvez a prova mais concreta desse mundo perdido esteja exatamente onde o dilúvio a deixou. Em 2001, no Golfo de Cambay, na Índia, a mais de 30 metros de profundidade, sonares mapearam uma vasta cidade com padrões geométricos e ruas. Artefatos retirados de lá
foram datados em até 9.500 anos, milhares de anos antes de qualquer civilização conhecida na região. Na costa do Japão, o monumento de Yonaguni exibe terraços, escadarias e ângulos retos perfeitos, que muitos pesquisadores, como o Dr. Masaki Kimura, insistem serem artificiais. Essas cidades não foram lentamente cobertas pelo mar. As grossas camadas de sedimento indicam que foram atingidas subitamente por um evento violento, a hipótese do impacto do cometa Younger-Dryas, há cerca de 12.800 anos. Oferece um mecanismo para isso: o derretimento de mantos de gelo causando tsunamis e uma elevação catastrófica do nível do mar, não uma enchente. Um evento de extinção que afogou o mundo costeiro. Mas a evidência mais poderosa, a que realmente nos assombra, não é a pedra ou a cidade afundada. É algo intangível, mas que sobreviveu ao tempo como um fantasma na máquina da nossa civilização: o conhecimento. É aqui que o queixo cai. Os sumérios, nossa primeira civilização, surgiram na Mesopotâmia já com um sistema de escrita, governo e um conhecimento astronômico e matemático completo. Seus textos descrevem o sistema solar com o Sol no centro e listam planetas que só descobrimos milênios depois. Como eles sabiam? De onde veio esse conhecimento já pronto e empacotado? No Egito, os relevos do templo de Dendera mostram figuras segurando objetos que são estranhamente semelhantes a lâmpadas de filamentos gigantes. E depois, há o mecanismo de Anticítera, encontrado em um naufrágio grego de 2.000 anos. É um computador analógico de bronze, com um sistema de engrenagens de uma complexidade espantosa. Ele era capaz de prever as posições do Sol, da Lua e dos planetas. E sua complexidade só seria igualada novamente mais de 1.000 anos depois. A pergunta óbvia é: de qual tradição científica esquecida ele era o herdeiro? Pense nisto. E se as civilizações pós-diluvianas, como os sumérios e os egípcios, não estivessem inventando do zero, mas sim redescobrindo fragmentos de um sistema perdido? E se os deuses e sábios que aparecem em todas as mitologias que vieram do mar para ensinar as artes da civilização, fossem na verdade os sobreviventes do mundo anterior, tentando repassar o que lembravam para reiniciar o ciclo? Isso significaria que o grande dilúvio não destruiu apenas cidades. Ele destruiu paradigmas inteiros de ciência, energia e consciência. E nós desde então estamos tentando montar um quebra-cabeça, sem nunca ter visto a imagem original na caixa. As evidências estão por toda parte, escondidas à vista de todos. A história como a conhecemos é real. Ou somos apenas uma civilização com amnésia vivendo sobre as ruínas de um mundo esquecido, do qual só nos restaram mitos e estruturas impossíveis? A verdade, como sempre, está lá fora, se esperando para ser redescoberta. O que você acha? Qual dessas evidências te parece mais convincente? Deixe sua teoria nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para continuar desvendando os segredos das nossas origens. Mantenha a mente aberta. Até a próxima.